É uma alegria, Padre Henrique, servir o Senhor neste campo. Hoje, quando eu olho para a posição de diácono na casa do Senhor, Paulo, eu lembro do Dodô e do Pablinho, com 12 anos de idade, lá no bairro Novo Tempo, e as pessoas pensavam e diziam: o que vai ser desses meninos? Mas o Senhor Jesus tinha um plano para a nossa vida no ministério. Eu sou grato a Deus por servir o Senhor, sendo seu amigo, seu irmão. Deus abençoe. Meus queridos, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, para a nossa meditação, a partir do versículo 6. Glória a Deus. O texto diz assim: fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na promessa. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Os que estão de pé, se assente, por favor, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, que bom seria se todo o corpo, crente no Senhor, servo de Deus, se ocupasse nestas recomendações que o apóstolo Paulo deixa registrado na sua carta a Timóteo. Eu convido os santos a retornar às páginas, por favor, capítulo 1, onde nós notamos que Paulo se preocupa com o jovem Timóteo, aspirante no ministério, com alguns problemas em Éfeso, assim como também se preocupou com Tito e faz recomendações à sua carta. Nós chamamos de carta pastoral, os seus aconselhamentos. Nós notamos que a preocupação do apóstolo Paulo está para a vida daquele moço que vai dar seguida no trabalho do Senhor, porque Paulo reconhece a sua partida e ele observa a necessidade de ensinar, de capacitar e encorajar o jovem Timóteo para o trabalho da obra do Senhor. E Paulo, sabendo das dificuldades, das limitações, Paulo sabendo do desafio que Timóteo iria enfrentar, ele começa o capítulo 1 fazendo algumas recomendações. Por favor, capítulo 1, irmãos, nós precisamos ver logo no capítulo 1, ele elogia Timóteo, meu filho, na fé, na graça, misericórdia, paz de Deus nosso Pai,
E ele já inicia o versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. A primeira recomendação que nós vemos Timóteo recebendo é para que ele então adverta aqueles que estão no meio dos fiéis acerca da doutrina que não era verdadeira. Que desafio inicial, Paulo, eu vejo que Timóteo deixa, que o apóstolo Paulo deixa registrado para Timóteo, para que ele inicie bem a sua jornada, porque não tem como, irmãos, alguém caminhar na fé do Senhor Jesus com ensinamento errado. Não tem como crescer na graça e no poder de Deus se não for com a sã doutrina do Evangelho. E a primeira recomendação é advertir os que estão no meio com uma doutrina falsa. E o grande desafio do diaconato é advertir, porque quando nós falamos de diaconato, nós falamos de trabalho, e nós viemos para a casa de Deus trabalhar com o nosso amor, com a nossa ousadia, cada um com o seu talento, desenvolve um diaconato muito bom, e por isso nós estamos aqui servindo a Deus, como disse o diácono Azael, nosso irmão Paulo, com alegria na presença do Senhor. Mas queremos essa alegria passar um pouquinho é quando a gente adverte alguém e sai xingando na porta da igreja. Ou dificuldade que é quando você adverte alguém que está entrando, que está tumultuando o culto, que está atrapalhando a reunião. Aí você fala, irmão, calma, o culto está acontecendo. Aí o irmão já vira a cara e já sai. Como é difícil advertir, como é difícil o trabalho na obra do Senhor por causa de pessoas que estão no culto, mas parece que não quer cultuar a Deus. E Paulo diz acerca das falsas doutrinas: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento, versículo 5, capítulo 1, é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque, irmãos, você colocou o seu melhor perfume, a sua melhor roupa, mas nós precisamos tomar cuidado com a fé fingida. Porque nós, como servos de Deus, nós não viemos simplesmente para o culto para agradar a Deus aqui no culto. A nossa vida precisa ser uma vida com uma fé verdadeira. E o que tem de fé fingida por aí não é brincadeira. Irmão que você olha e fala, esse é servo de Deus mesmo. Quando chega em casa está batendo na esposa. A irmã, quando chega em casa, está levantando a mão do marido. E há uma dificuldade em advertir os que têm uma fé fingida. Mas a palavra de Deus nos recomenda a ser verdadeiros na fé. Quantos podem adorar Jesus neste culto? O texto diz: do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Estava no meio, mas se desviou por causa de contenda. Mas vamos seguir o texto, irmãos. Querendo ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. É gente que está no nosso meio. Pessoas que querem falar demais, acham que são doutores da casa de Deus, querem mandar no culto. O culto não é para o homem, o culto é para
para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é uma fonte de vida que jorra e nos melhora todos os dias. O mentiroso, quando se encontra com a palavra de Deus, ele é confrontado e tem que ser transformado, porque não é palavra de homem, é a palavra de Deus. O pecador, quando se encontra no culto com a palavra de Deus, ele é transformado, porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Mas os que servem o Senhor, os que procuram agradar, precisam ligar os olhos, a mente, o corpo, a sã doutrina. Porque se a nossa vida for uma vida desconexa da palavra de Deus, o pecador olha para nós e fala: para que ser crente, ser que nem ele? Uma vida totalmente contrária do que a palavra de Deus está nos mandando. A palavra de Deus é verdadeira, uma fonte de luz e fonte de vida para o nosso coração e para a nossa vida. Aí Paulo dá um exemplo, versículo 13: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Ai de nós se não for Jesus, irmão Marcos. Ai da nossa vida se não for a graça maravilhosa de Jesus. Começa a refletir um pouquinho em onde você estaria nessa noite de quarta-feira se não fosse a presença de Jesus na sua vida. Mas com o seu amor, o amor que há em Cristo, aleluia. Ele olhou para uma casa de drogado e de embriagados, olhou lá para o meio e disse: eu tenho um projeto para você, Douglas. Eu tenho salvação para a sua vida. Ele nos comprou com teu sangue e nos salvou. Eu não vim aqui para aparecer, não. Quem tem que aparecer é Jesus. Aleluia. Versículo 17: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Quem serve a Deus precisa reconhecer que a glória é para Ele, o culto é para Ele, nós cantamos foi para Ele. Ou alguém veio ver os diáconos? Logo os diáconos, tadinho de nós, os carregadores de banco da igreja. Não, ninguém veio no culto para isso. Nós viemos adorar o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2: devemos fazer orações por todos os homens. E tem algo no versículo 8 importante, irmãos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ai, meu Deus do céu. Aqui está algo muito sério, irmãos. Tem algo muito sério. Não é todo mundo que pode levantar a mão em qualquer lugar para orar, não.
todo lugar. Será que você pode orar lá no seu trabalho? Será que você pode orar lá na faculdade? Será que você pode orar lá com seus vizinhos, com a sua fofoqueira e com o seu fofoqueiro? Será que você pode falar um minutinho aí pra gente orar porque fulano está enfermo? Sem contenda? E cuidado com o crente contendeiro, tá? Foge desses aí que fica causando contenda no nosso meio, atrapalhando o nosso culto, atrapalhando o andar da obra de Deus. Foge! Procura quem ora, procura quem está buscando, procura quem está na obediência, na fidelidade, quem está preocupado em agradar o Deus que tudo pode e que tudo faz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 3, por favor. Não dá, irmãos, para pregar o capítulo 2 todo. Vamos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Quantos bispos aqui foram diáconos? Por favor, quantos bispos? Quantos presbíteros foram diáconos? Glória. É o nosso exemplo. O pastor Carlos está falando que ele é diácono até hoje. É bom ver os presbíteros na nave da igreja trabalhando. É bom. Eu estou achando meu culto até diferente aí, Daniel. Minha perna está até tremendo. Meu Deus, como é que a gente cultua sentado? O diácono não cultua sentado, cultua, irmãos. Difícil é o culto que a gente consegue sentar. O diácono está aqui dentro, está lá na rua, está no trânsito, está pegando o menino que está correndo. Vamos às recomendações. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A gente acabou de cantar, fala Deus. Você acabou de orar, fala Deus. Fala Deus. Estou atento ao teu mandar. A obra do Senhor carece de homens que amam a palavra de Deus, que não fogem desse texto, mas que olham e falam, me ajude a melhorar, Senhor. Essa é uma palavra que eu olho, Pablo, quem deseja episcopado, excelente coisa deseja. Meu Deus. E às vezes algumas pessoas novas, você está tão novo, você quer ser obreiro na casa de Deus. Eu falo, eu não sei se eu quero, se é a chamada que queima no meu coração, mas eu tenho que aprender muito, eu tenho que melhorar todos os dias. Porque eu preciso ser exemplo para o pecador olhar para mim e dizer: Jesus está morando no coração daquele homem, daquela mulher. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Eu separei algumas coisas aqui para falar, irmãos. 3 coisas. E a primeira coisa na vida do servo de Deus, o servo de Deus, eu estou falando só dos diáconos. O servo de Deus precisa entender que a obra da salvação lhe produz trabalho. Todo aquele que foi salvo por Jesus, se encontrou com Jesus, ele tem trabalho. Lembra da mulher pecadora? Vai, trabalho, anuncia aquilo que eu fiz. Lembra do cego? Vai e anuncia. Lembra do endemoniado de Gadara? Ô Senhor, vai e anuncia. Todo aquele que se encontra com Jesus, ele recebe trabalho. Porque os espinhos produzidos na salvação não
precisamos ter bom testemunho no nosso trabalho como servo de Deus. No trabalho, na faculdade, na rua, no banco, na esquina, aonde vamos, precisamos ter bom testemunho. E a recomendação aqui é para o obreiro, principalmente. Graças a Deus. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobra, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados. Ah, meu Deus. Provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Depois sirvam, se for irrepreensível. Não é ser obreiro para ser irrepreensível, não. É servir se for irrepreensível. Eu recebi um convite para estar em uma denominação. O pastor me mandou mensagem e falou: ô filho, onde você mora? Aqui em Timóteo, a cidade do nosso lado. Ele: eu posso te buscar? Eu pode, pastor, não tem transporte não. Ele veio, me pegou no carro dele e me levou. Ele: não, a gente chegou na porta da igreja, não repara na nossa humilde igreja, não. A gente tem um costume de abençoar as pessoas que vêm aqui. Ele: me acompanha, por favor. Eu passei no corredorzinho da igreja, me levou lá atrás. Você quer água? Você quer comer? Você vai ministrar a palavra de Deus, você não pode estar cansado, não. Você tem que dar o seu melhor. Me levou na salinha lá no fundo: o que você quer? Falei: pastor, que é isso? Ele: ô meu filho, eu tenho que te dar o melhor, porque você trouxe a palavra de Deus. Ele me levou no cantinho. Aí ele entra nessa salinha aqui comigo, me levou na salinha no fundo. Aí eu entrei em uma mesa grande, uma mesa servida, suco à vontade, a garrafa de café, pão de queijo, biscoito. Que é isso, pastor? Ele: ô meu filho, isso é o mínimo que eu posso fazer por você como servo de Deus. Eu tenho o prazer de te servir. Eu fiquei todo constrangido, Pablo. Me dá só um suquinho, pastor. Ele: bebe um café, irmão. Eu bebi um café. Ele falou: você quer beber água? Come alguma coisa que você vai pregar, você tem que estar forte. Eu saí daquele lugar constrangido. Ele falou para mim: meu filho, eu estou aqui para servir você. Embora você vai pregar a palavra de Deus, mas não é só você que tem que servir a igreja. A minha igreja tem que servir você. Aquilo me constrangeu, irmãos. Eu voltei para casa preocupado da forma que eu estava servindo os irmãos. E falei: Jesus, me ajuda a melhorar, Jesus. Me ajuda a chegar no visitante e perguntar a ele se ele quer água, se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Me ajuda a melhorar, Jesus. Porque isso é um exemplo a ser seguido. Isso é um bom testemunho. Eu aprendi muito naquele dia. E quando eu olho para as recomendações aqui para o diácono, nós chegamos no versículo 13, por favor. Ou melhor, vamos continuar. Eu parei no versículo 10. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes. Está falando mal de outra irmã, foge dela. Sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos, suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E aqui tem um problema. Nosso querido irmão Azael, posso falar assim? Ele bem falou que ele entendeu o lugar dele, ele gosta de servir, ele entendeu que o lugar dele não é aqui. Ele não serve a Deus por causa disso. Ele é feliz no diaconato. Mas eu já conheci gente que falou assim: não, Douglas, para mim crescer, eu preciso ser diácono. Para mim chegar numa posição, eu preciso
fazer tudo o que diácono faz? Porque muita gente entra no ministério com esse desejo de aparecer, de estar em cima. Muita gente acha que a caminhada da fé cristã é assim, acha que é um patamar que se deve subir na fé, e não é. Pergunta para o pastor Carlos se é fácil servir na posição que ele está. Pergunta para qualquer obreiro que serve a Deus aqui com verdade, com fidelidade, se é fácil servir a Deus na posição que se está. Há uma responsabilidade, há um peso da chamada. Não é que nem na empresa que entra pequeno e vai crescendo, não. Nós estamos falando do reino de Deus. Aleluia. E no reino de Deus, o maior serve, Paulo Henrique. Como você falou, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele não veio para ser servido pelos homens, ele veio se entregar. Aleluia, Jesus. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. É alguns que vão servir bem, e vai ser visto pela igreja que ele serve bem. Segundo aspecto de um servo de Deus: primeiro, trabalho. Segundo, humildade. Servo de Deus, o crente no Senhor Jesus, precisa ser humilde. Ele não precisa ficar querendo se mostrar e querendo ser grandão, não. Porque o Senhor Jesus, ele foi humilde. O único que podia se exaltar e se fez servo. Aleluia. Glória a Deus. O nosso maior modelo. Seja no banco, seja no diaconato, seja no presbitério, seja no pastoreado, o nosso maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando eu olho para ele, o meu coração queima de alegria, Daniel. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu recebo ânimo. Porque ele tinha tudo para ser grande. Ele foi pequeno diante dos fariseus. Ele foi um modelo. Tudo é sobre Jesus. Se tirar Jesus dos obreiros, nenhum vale nada. Tudo é sobre a presença de Jesus. Não é porque a gente serve bem, diáconos e diaconisa, é porque Jesus está em nós. É porque Jesus está aqui, igreja, curando as feridas dos enfermos, salvando o mais vil pecador, libertando os enfermos e cativos. É porque Jesus está no nosso meio. E porque ele está no nosso meio, a gente tem que ser melhor, tem que dar o melhor, tem que se entregar. Porque se a gente não se entrega, o culto é xoxo, o culto é vazio. Então se entrega a nuvem da presença de Deus que está sobre nós nessa noite. E se tu é batizado com o Espírito Santo, adora o Senhor. Se você não é batizado, peça, Senhor, para te encher do Espírito, te renovar e te fazer um crente melhor. E ele quer te salvar, ele quer te transformar nessa noite. A gente não é bom, não. A gente é servo de Deus. A gente é crente no Senhor Jesus e isso dói. Porque dói se humilhar. Você falar que não dói, você está mentindo. Dói ser o menor. Dói ter que servir quando a gente acha que a gente está cansado, né? Um dia de trabalho difícil, a gente sai da empresa correndo, Jesus. Eu tenho que servir o Senhor como melhor. Oh, Deus, nos ajuda a servir melhor. Nos ajuda a ser crentes melhores. Nos ajuda, Senhor. Escreva-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus.
firmeza da verdade. Motivo para ele escrever é para Timóteo não andar de qualquer jeito. Não andar de qualquer jeito, irmão. Não andar de qualquer jeito, não, irmão. Temos que seguir o padrão, o modelo, o manual. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Timóteo precisa conhecer o Senhor Jesus. O trabalho, a faculdade, aonde a gente passa, tem alguém que precisa de Jesus. E grande é a seara, poucos são os trabalhadores. É melhor ter pouco e ser de verdade do que ter muito e ser fingido. É melhor ser pouco, mas ser verdadeiro, que produz uma obra com qualidade e com verdade. Irmão, às vezes tem muito, aí vamos um bolinho lá fora para bater papo e atrapalha o culto. É melhor ter três que dá o melhor para o culto, ser para Deus, do que virar uma casa de rotina. Porque para muita gente vir na casa de Deus virou rotina. Aí não tem problema mais não parar no meio do culto para bater um papinho. É, Deus. É fiel. Já tive que falar comigo de culto. Calma aí, irmão. Está na hora da palavra. Não, Douglas, é porque eu fiz um negócio muito bom lá em casa. Depois do culto a gente conversa. Tem hora que a gente precisa dar um culto, cara. A gente precisa, não, dar um culto. Aleluia. Porque numa atmosfera tão poderosa como essa aqui, irmão, e a gente sair vazio do mesmo jeito, misericórdia. Para finalizar, Oh Deus, oh Deus. não preciso finalizar. Não despreze o dom que há em ti, capítulo 4. Quantos estão desprezando o dom, irmão? A obra de Deus conta com você, mulher virtuosa. A obra de Deus conta com você, homem valoroso, jovem. A obra do Senhor conta com você. Porque nós somos o modelo. Nós somos os modelos, os presbíteros, os pastores, os diáconos são os modelos. Aí o Pedro, quando olha para mim, doutor, eu vou ser diácono. E nem você, irmão. Tem dois Pedros, né? O que aceitar, vem trabalhar na obra do Senhor, que tem vaga, tá, meu filho? Nós somos o modelo. Não foge não, Vitor. A obra do Senhor conta com você, filho. Nós somos o modelo para a geração que está chegando. A humanidade precisa olhar para nós, obreiros, e ver obreiros cheios da presença de Deus. A humanidade precisa olhar para nós e ver obreiros cheios da presença de Deus. A humanidade precisa olhar para nós e ver obreiros cheios de Deus. Porque fazendo isso, irmão, os nossos cultos serão poderosos.
nessa noite, porque tudo é para a tua glória, tudo é para a tua honra, tudo é para o Senhor, tudo é para ti. A palavra de Deus é poderosa. Bata a mão no coração e diga isso: a palavra de Deus é poderosa. Sem ela a gente não caminha. Sem ela nós somos fracos, covardes e inimigos do bem. Mas ela nos molda. Dói. Ela passa pra lá e volta pra cá. Dói. Mas a gente precisa ser fiel a ela. Nós colocamos tanta coisa nos cultos e esquece da palavra. Mas glória a Deus que o nosso campo tem obreiros que se preocupam com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja, todo o corpo de diaconato. É uma alegria servir o Senhor Jesus nesta regional com os irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Vandeir, pelos puxões de orelha, pelas advertências. Obrigado, presbítero Alessio. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Luiz. Todos os conselhos, a obra do Senhor, para nós que estamos chegando. Nós aceitamos, dói, mas a gente está aqui para servir e para aprender, para que o corpo de Cristo seja saudável, sem espinho, sem mancha. Que Deus abençoe essa igreja, o nosso campo, o nosso ministério, no nome de Jesus.